Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Homecast, o primeiro podcast sobre imóveis de Araxá e região. Aqui você ficará sabendo de tudo sobre imóveis, compra, venda, troca e assuntos aleatórios. E para o nosso terceiro programa, temos aqui o Amaral, diretor da Torneira e Cia, grande empresa de acabamentos aí de Araxá. E Patos de Minas também, né? Isso. Temos uma sede lá. E o nosso convidado, seja bem-vindo. Muito obrigado. Terceiro programa. Bem-vindo aí, Amaral. Muitas Valeu, conversas a respeito de acabamentos, dicas e tudo mais, né? Isso aí, vamos lá, bater papo. Vamos Isso aí. começar. Esse programa hoje é pra você. Eu vou olhar aqui pra câmera pra falar pra você que vai construir, que você vai reformar. Vão ter aqui dicas preciosas do nosso amigo Amaral. Amaral é um parceiro nosso há muitos anos, né, Amaral? O meu sogro começou com você antes, né? Eu comecei com você em 2012. Isso. Eu já tô com 11 anos de parceria, né? Já é um grande parceiro, né? Nós estamos parceria aí, mas é um cara bacana, é um parceiro nosso aqui no nosso podcast. E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre esse mercado de acabamento. E assim, para começar o nosso podcast, queria saber um pouquinho, Amaral, você é de Araxá, quando que você começou, há quanto tempo que você está no mercado, qual que é a sua história de vida aí? Olá, pessoal, é o seguinte, eu não sou de Araxá, eu sou de Patos de Minas. Em 2006 eu resolvi apostar em atingir novos ares, né, novas cidades. A gente trabalhava em Patos de Minas e veio a oportunidade de viajar, de andar. E eu, pesquisando, vi que Araxá era uma cidade promissora e eu segui viagem. Cheguei aqui em 2006, acompanhei o crescimento da cidade. Ó. Você Né? pegou então a época de ouro aí, né? Pegou a época de expansão da cidade. Imobiliária, tava né? Tudo O desenvolvendo. boom, né, de 2007. A verdade é essa mesmo. Tomou a água da cidade aqui. E ficou. Apaixonei, né? Na verdade, Araxá, eu gosto demais de Araxá e, assim, me acolheu muito bem, pessoas muito boas. E eu vim fazer esse trabalho aqui na cidade e tô aí até hoje, né? 17 anos na cidade e não pretendo ir embora, não. Que Olha, bacana. coisa boa. Parabéns. Coisa boa. Cara, e é uma cidade assim que ela atrai, né? Araxá não tem jeito, né? Eu sou suspeito a falar, assim, porque eu venho de uma cidade também muito boa, que é Patos. Porém, Araxá, eu te falo, todo mundo fez questão de me ajudar. Porque quando eu cheguei na cidade, eu cheguei com um carro, algumas amostras de porcelanatos, pisos e acabamentos na carroceria, e visitando obras, e assim, as pessoas fizeram empenho, me ajudaram, e divulgou, e tudo deu certo de lá pra cá. Então, assim, eu sou muito grato a todo mundo. E a população aqui é muito receptiva, né? O Sem povo gosta dúvida. muito de receber a gente bem. Amaral, você sabe que eu sou o contrário seu? Eu sou de Serra do Salito, né? Serra Nós do estamos Salito, pertinho, né? pertinho, é caminho. Tem que falar, né? Caminho. Tem que falar. É. E eu, quando a minha mãe cismou de vir pra cá, foi em 2000. E eu queria ir pra Patos todo jeito, você acredita? Olha. Eu fiquei revoltado um ano de morar aqui. Meu Deus. Mesmo. Depois eu acostumei tanto, cara. Eu saio daqui só morto. Essa cidade é boa demais, cara. Aqui é muito bom. Não Aqui é tem. muito bom. Eu Amaral, falo você que... fez um trabalho formiguinha, né? De porta em porta, apresentando seus pisos, os seus acabamentos. Realmente, assim, foi um trabalho de crescimento. Foi lento, né? Mas você Lento. conquistou uma fatia grande do mercado aí, né? Pela sua simpatia, pelo seu atendimento Agradeço. e pelos seus porque o que a gente produtos tá e preços, conversando né? do Amaral, o Amaral é um cara sorridente o tempo todo, alegre, né? Mas na verdade é isso, gente. Aura boa. A gente veio com a proposta de ajudar e ser ajudado, né? Eu cheguei na cidade sem conhecer ninguém, né? Simplesmente eu e um carro. Claro, alguém me ajudou na primeira vez e aí a gente foi fazendo um bom trabalho, querendo participar do crescimento da cidade, mostrando, ajudando, né? Ajudando assim na questão de orientação de locais, de uso de piso, de locais certos, né? E aí a gente tinha um suporte também muito bom por trás, que era a empresa que eu trabalhava na época, né? Então, assim, a gente também tem que valorizar isso aí, Sim. porque são ideias que foram formadas, né? Ó, vai fazer o trabalho e, graças a Deus, deu tudo certo e tá dando até hoje, né? E fala um pouquinho aí, como que começou Torneira e Companhia? Como que ela chegou até Araxá com você? A verdade é assim, porque eu trabalhei há 13 anos em uma outra empresa, em Patos, e como eu vinha para achar só eu e o carro, na verdade os clientes foram formatados por mim, né? Eu ia visitar as obras, eu colocava na frente o meu nome, e aí a empresa foi também ficando conhecida, né? Olha, você trabalha onde? Na verdade, eu trabalho na Torneira e Companhia, sou diretor dela hoje na cidade, na unidade de Araxá. Nós temos a filial em Araxá e a matriz em Patos de Minas. E aí veio a ideia de
abrir a loja, ficar uma loja física, porque tomou proporções maiores, né? Os clientes começaram a querer visitar e olhar os grandes formatos, porque hoje as peças são diferentes, mudou muito também de 15 anos atrás, que eram peças menores, mais simples. Hoje não, hoje tem um leque muito maior, então acabou que a melhor opção seria abrir uma loja física, que a gente tenha somente a loja física e tudo vem de Patos de Minas. Nosso centro de distribuição é em Patos de Minas e em Araxá a gente tem a loja física, onde que a pessoa pode olhar o material, olhar... Hoje não existe mais isso, né? De sair andando com o carro com aquele tanto de piso, né? A palavra não existia até um pouco pesada. Porque a gente, volta e meia, as pessoas que até mesmo há 10 anos atrás me comprou, 15 anos atrás, me acham, me ligam e falam, Amaral, você pode trazer um piso aqui pra mim? Aí eu volto, bato na tecla. Existe essa necessidade. Sim, ainda, né? eu posso levar. Só que as peças são muito grandes. Às vezes a pessoa entende e vai na loja, às vezes a pessoa fala, não, Amaral, pode trazer mesmo, dá um jeitinho e traz. E eu tenho que levar, porque eu também faço esse tipo de trabalho e comecei dessa forma e não abandono, não. É igual no nosso caso, tem cliente que às vezes você manda um vídeo ou manda foto do imóvel, ele fala, não, eu quero conhecer o imóvel, né? Eu quero ver de Tem perto. gente que não gosta de ver vídeo e foto. O Raul mesmo tá com o cliente hoje. Passei por isso hoje. Mandei o vídeo pro cara, o cara falou, Raul, não consegui entender a casa pelo vídeo. Você me leva? Eu falei, levo, a hora que você quiser. O vídeo é só pra gente tentar ajudar a pessoa a entender um pouco, ver se há necessidade o tempo, dele. né? A mesma forma, você faz um projeto 3D. A gente sabe que lá o pessoal de Patos faz, né? As arquitetas, por sinal, são excelentes. Eu vejo excepcionais. Que bom. Excepcionais. Parabéns. Mas assim, é uma coisa você ver um projeto 3D, outra às vezes você pegar aquele piso e levar lá na com certeza. folha assim na Colocar bancada. ali. Assim, ó, esse porcelanato aqui vai ser o da bancada. Ou sabe a lembrança que eu tenho? Lá. Nossa, o Amaral indo lá pra casa, entrando com a caminhonete dentro da garagem, arrancando os pisos e montando casa ali, ó. Sabe aquela casa Pra que você ver me... como é que ficava. uma casa que você me vendeu uma vez na Europa, que eu comprei, eu lembro direitinho. Todo mundo falava assim, o que vamos fazer que essa casa tá feia? O Amaral sentou lá, parou a caminhonete lá na garagem da minha casa e nós ficamos montando lá o banheiro, cozinha. Dessa forma, né? Naquela época não tinha suporte ainda de arquiteto. Tinha, mas assim, o que acontece? É diferente, né? Não, mas é porque era uma casa de menor valor e era uma casa que a gente não ia fazer muita coisa, né? Mas a gente queria fazer um negócio bem feito, Aí os arquitetos eram nós mesmos. O arquiteto era nós. Botava o piso no chão. Põe na parede, a gente ficava olhando, esse aqui é o lavatório. Vocês conseguiram acertar, né? Não, acertava, né? Vendeu, né? Deve ter acertado. Vendeu, na verdade, né? porque a experiência, né, Ronaldo? A gente tá no mercado tem muitos anos e acaba que o que é bom a gente tem que copiar, né? Tem que copiar. Então, assim, eu trabalho com as arquitetas e aí acaba que a gente tem uma certa experiência, vai pegando o que a gente acha que é bom, que acha que deu certo, e vai passando para a turma, para os novos clientes, né? E a gente ganha o nome, né? E aí fica, dá tudo certo. Boa pra vir aqui em casa. As ideias vieram lá de trás, E mas... até eu vou te chamar lá em casa já, viu? Uai, Porque minha mãe quer remodelar a cozinha. Opa, tá na hora então. Vamos lá, ué. Vamos aproveitar. Amaral, e qual que é o carro-chefe de vocês hoje? Bom, o carro-chefe hoje da Torneira e Companhia, a Torneira e Companhia é uma loja voltada para acabamentos no geral. Porém, esse nome, quando fala Torneira e Companhia, muita gente linka torneiras, né? Simplesmente a torneira, que abre água, essas coisas. Mas, na verdade, a Torneira e Companhia é uma empresa que tem 23 anos que está no mercado. Ela começou como uma venda de torneiras, uma loja voltada para torneira. Mas hoje, ela vende acabamentos no geral. Vende louça, metais, quadrias. Vende de tudo em acabamento fino. Bom, Amaral, mas como assim? É porque às vezes cada empresa ela foca mais ou menos num tipo de acabamento. Nós focamos no acabamento em que vai satisfazer as casas de porte médio e grande médio. Então é isso que a gente faz hoje. Padrão baixo, não? O padrão baixo, por exemplo, porque como mudou muito esse perfil de clientes, vem mudando no mercado, vem passando para outro tipo de cliente, nós também migramos para esse público. Naturalmente, os clientes que foram procurando vocês e fechando negócio, né? Isso aí foi a gente, nós temos... Foi se moldando, né? Isso, nós temos os pisos bem em conta, com promoções bacanas, muito boas. Mas, por exemplo, não é igual... Você tem que definir no mercado o seu nicho.
Porque acaba que você não consegue atender todo mundo. Sim. Você não consegue. Não consegue. Então não é que a gente está escolhendo alguém ou A ou B. Não é isso. É que a gente tem um público e atende esse público. De acordo com a demanda. Com a demanda, né? isso. Se a demanda é maior daquele público. Isso, a gente vai focar seguindo naquilo. para essa linha. Até mesmo pra você manter um estoque, eu já tive loja, eu sei da dificuldade. Isso. Não tem como você. Como que você tem tudo? Tem Tem o estoque de tudo, E né? ficar Você com o tem capital parado, Perfeito, é aquele isso. produto não gira. É isso. Tanto ou da forma que você espera. É isso. Aí você tem que focar realmente para girar mais. E agora, para aproveitar um pouquinho, falar de nicho, falar de produto bom, só puxar uma sardinha aqui pro nosso amigo Júnior lá da Look Veículos. Pessoal, você quer comprar carro fino, quer comprar veículo de qualidade, garantido, procura o Júnior lá na Look Veículos. Pessoal, só carro top, só negócio bom. Tem tudo lá para vocês, tá, gente? Com certeza, meus amigos. Carros nacionais importados, o pessoal atende super bem. Mais de 180 carros, veículos em estoque e de alta qualidade. De alta qualidade. E uma coisa que é bom a gente frisar lá da Look Veículos, além do atendimento do Júnior, dos meninos ali, né? Juvenal, galera super bacana, todo mundo, 10 Rogério. lá. Rogério. O que eu gosto lá é que ele paga bem no seu carro. Paga super bem na Essa troca. é a vantagem. Esses Vale dois bem. aqui, conta aí. A gente pode falar, viu, Amaral? Você vai Sou trocar de suspeito pra carro, falar, viu? Tem que ir você lá. chega lá, procura os meninos lá, fala assim, ó, avalie meu carro aqui. Eles avaliam super bem Que o bom. veículo que você vai trocar lá. Opa. Ó, já tá o quê? O Lambert já deve ter trocado de carro com o Júnior umas 5, 6 vezes. E Eu já seguida, troquei né? 3 vezes seguidas. Você não procura outro lugar, porque o cara te atende bem, paga bem do seu veículo, ainda te dá garantido. E ele a melhor tem, coisa que um volume grande de veículos em estoque. Opções. Então, assim, você chega lá, você tem o veículo que você quiser. Você quer um SUV, você tem. Você quer um carro popular, você tem. E todos os carros são muito bons, porque ele avalia muito bem antes de pegar os veículos na troca também, ou até quando Só vai pega comprar. qualidade, Ele procedência, mesmo vai olhar os é. carros quando vai buscar. Então, o Júnior é muito exigente. Aí vai passar um VTzinho aí, né, da Look Vai passar um Veículos. VTzinho. Nós vamos colocar Look Veículos. um videozinho aí mostrando o estoque para vocês acompanharem. Olá pessoal, eu estou na Look Veículos, das maiores e mais completas lojas de automóveis de Araxá e região. Aqui você encontra seu carro novo, seu seminovo. Temos desde o 1.0 ao seu carro de luxo importado. Fique à vontade para conhecer. Pessoal, e aqui na Look Veículos você conta com mais de 180 veículos. Gente, nós temos aqui SUVs, picapes, carros populares, o veículo certo que cabe no seu bolso. E aqui na Look Veículos, na hora da troca, o seu usado vai ser muito bem avaliado. Vamos agradecer também, né, o João e o Nivaldo lá do Opa! Senhor Suco. Nosso Senhor Suco. Suquinho de laranja natural, tá ali do lado da Marta Academia. Fazer propaganda da Marta, né? Tá do lado da nossa imobiliária também lá no prédio, né? Da Celi de Paula. Esse aqui não tem pozinho não, né? Esse é um Esse aí, suco esse natural, aí é natural. feito na hora, pessoal. Feito na hora e sempre gelado. E não tem conservantes, né? Não tem nada. Não tem nada, meu amigo. Aqui Também cê- a quitandinha, né, Guilherme? Quitandinha, quitandas caseiras. Gente, Lanchinho gostoso, Salgadinho sempre quente. a quitandinha hoje, na minha opinião, em termos, né, de quitanda caseira, porque tem muita loja bacana. Eu acho que hoje é imbatível, né? Tá Essa superando coxinha, Cara, maravilhoso. essa empadinha, falando nisso, né? Essa eu sou Empadinha e suspeito, essa eu coxinha. Já que nós estamos Tem aqui, igual, né, não. Amaral? Vamos Essa. apreciar aí a Já vamos quitandinha. secar a caixinha já. Vamos sim. Agora, voltando ao nosso assunto aqui, Amaral, a gente sabe que as mulheres comandam aí 90% da negociação imobiliária, né? 99, né, Ronaldo? 99? Então vamos jogar 90%, 99%. Porque é o seguinte, a hora que você fala em carro, nós estamos falando em carro aqui, geralmente o homem escolhe até a cor, né, do carro da mulher. Você já viu? Você vai ter esse, né? Agora, a hora que o negócio vai pro imóvel, meu amigo, ali você tem que Aí a escutar. história é outra, A né? história inverte. E a gente vem percebendo que ela escolhe o projeto arquitetônico e ela manda muito nos acabamentos, né? É uma coisa que a gente está observando aí, que acaba que a mulher escolhe os acabamentos. É verdade isso? A mulher realmente é que define lá na hora da escolha? E o que essas mulheres estão preferindo ultimamente? Antigamente tinha muito aquela moda do rústico, né? Tinha muita coisa madeirada, a gente olhava nos balcões. Como é que tá? As mulheres estão gostando disso ainda? Existe tudo, um pouco de tudo. Um pouco clean, ou um pouco mais É contemporâneo. uma coisa mais Ou vai do moderna? Como é que tá esse processo? Primeiro, se a mulher ainda estão mandando. As mulheres estão mandando, sempre vão mandar, né, Ronaldo? Sim, Sempre vão mandar. Na verdade, elas vêm... hoje, é até engraçado de se ver, vou falar pela Torneira e Companhia de Araxá. Vou falar que 80% das pessoas que entram na loja hoje... A primeira entrada da loja é o público feminino.
elas primeiro vão, dão um toque, escolhem o material de acordo com, às vezes, com o arquiteto ou até mesmo com o próprio gosto, porque hoje as ferramentas que tem nas mãos, né, telefone, você também é muito fácil escolher, né, na questão assim de... Pesquisa muito antes de chegar lá, né? Ela já chega praticamente me vendendo um produto, ela sabe mais do que até mesmo um vendedor, né, porque conhece, já faz a pesquisa, a busca, as fábricas estão ajudando muito nessa questão, mas elas sabem o que querem, né, na verdade eu tô lá, é o meu vendedor, meu suporte, simplesmente para dar um toque e ajudar. Mas a mulher, ela já vem com aquela opinião dela bem formada. Então, assim, aí elas procuram saber, assim, Amaral, o que sai mais? Às vezes é questão de polido ou acetinado, o que se usa mais em qual área. Mas, assim, a verdade é uma só. A mulher, ela tá dominando nessa questão de escolha. Homem, na verdade, chega para pagar, né? Para resolver a situação com a gente. Como sempre, né? Mas a mulher, ela resolve Mas e agora escolhe. você levantou um ponto interessante, essa questão do polido, acetinado, cor. Porque, que nem minha mãe, quando a gente decidiu, falou, nós vamos remodelar a cozinha. Ela falou assim, eu quero alguma coisa que não fica marcando a sujeira. Isso. E tem algum tipo de porcelanato assim que você fala assim, não, esse aqui é o melhor de todos aqui pra esconder a sujeirinha ali, assim, ó. Você acabou de fazer um almoço ali, esse aqui só passar um paninho, ele vai ser mais fácil de cuidar e tal. Esse aí, já você falando essa pergunta, boa pergunta, quando eu vim para achar, eu vim com esse gatilho estava em mim. Para quê? Eu teria que ajudar as pessoas a escolher. Fazer uma boa escolha, porque a gente não troca de piso igual a gente troca de roupa. Justo. Acabamento é caro, mão de obra é cara, então assim, se torna uma coisa inviável de trocar a curto prazo. Então, o que eu quis fazer e faço até hoje? É orientar as pessoas no local de uso certo. Às vezes, nem tudo que é bonito dá certo para aquele local, né? Então, assim, eu oriento nessa questão de um acetinado para área externa, áreas que, às vezes, uma garagem, um corredor. Eu gosto muito de procurar saber quem são as pessoas que vão morar na casa, se tem pessoas idosas, como que funciona, criança, porque isso tudo faz parte do cotidiano de um vendedor. Ele tem que saber para poder orientar. Porque corre o risco das pessoas, às vezes, ficar frustradas com a compra dela. Né? Que a longo prazo vai escorregar ou vai manchar. Mas o piso não é de qualidade? Não, às vezes o local de uso que está errado. Então, assim, eu gosto muito de fazer isso e prezo por isso aí, por essa ajuda. É aquela história do piso do brilhante, né? Do porcelanato brilhante na área de churrasqueira, isso. Na área de festa, né? Aquela história que você sempre falou, e que é complicado, né? Cai uma gordura ali, aquilo ali começa a escorregar e... É isso aí. Se a gente pensar na praticidade do dia a dia, uma coisa é a estética, outra coisa é a praticidade. Tem alguma diferença? Assim, existe muita diferença. Do acetinado. Isso. Por exemplo, quando se fala de um porcelanato polido a gente está falando de um produto de uso interno. Sei. A resistência dele é o quê? O porcelanato, na verdade, ele não tem PI. Né? Porcelanato é simplesmente uma massa que é colocada em uma cerâmica de porcelana, que aí o que acontece? Aí ele fica uma massa densa e a resistência dele, resistência que eu falo não é de passar um carro em cima, é de, por exemplo, de uso diário, uma mancha de um produto que cai em cima, um produto de beleza de mulher que acaba tendo, ou até mesmo, por exemplo, um óleo. Por que não é indicado um porcelanato polido na garagem? Por exemplo, se a gente passar um pneu de carro em cima de um porcelanato polido, quando você esterçar a areia que vai vir da rua, que está no pneu do carro, ela vai arranhar a esmaltação do porcelanato. Então, isso é fato. Então, não tem como a gente fazer esse tipo... Além de se molhar, a chance da pessoa escorregar é grande. E na área de festa também, a pessoa pode arrastar uma cadeira, uma coisa, arranhar. Da mesma forma, né? Gordura, que nem o Guilherme falou, caiu a gordura, o cara pisou em cima, já era. Isso. O porcelanato polido, ele é suscetível mais à absorção de algum item. Então, se cair uma gordura dele, vai absorver e aquela mancha onde que caiu pode ficar. Então, não é um produto indicado. Amaral, a gente sabe que... Hoje, o acabamento, vamos dizer assim, é a roupa do imóvel, né? A gente sabe, não é fácil trocar, igual você falou. Você tem que escolher bem. Então, por isso é importante também chamar um arquiteto e saber equalizar o produto melhor para cada área, né? E também, nem sempre o mais caro vai ser o mais indicado. Às vezes o pessoal tem essa visão, né? Vamos pôr o porcelanato de
R$200 o metro quadrado, R$1.000 o metro R$1.000. quadrado dele ali, Tem que pra vai ser todos os melhor que o gostos e outro. bolsos, né? Rapaz, eu já entrei em cada casa que você olha e fala assim, nossa, gastou uma fortuna nesse balcão, só que pôs no fundo da parede também, ficou cansativo, exagerou. A gente vê muito exagero, né, Amaral? A pessoa usou lá um porto-belo, bacana, top de linha, mas não soube ornar, né? Ela achou que foi no preço, né? Às vezes é muito bonito, mas a área em si fica toda feia. E assim, dá pra fazer algo bonito pagando pouco, não dá? Hoje, ainda mais nos dias de hoje, porque nos dias de hoje ainda, com esse boom que aconteceu na construção, as empresas, as fábricas, elas se remodelaram. Então, para te ser sincero, hoje em dia já não tá tão fácil achar uma coisa ruim. Porque nós temos normas no Brasil, que é a BNT, que regulamenta a questão de acabamentos, que as coisas ruins já estão ficando difíceis de se vender. Então as lojas elas não estão mais dessa forma. Então hoje em dia tem muita coisa bonita com preço bom. E o piso a gente sabe que se ele der problema, dá muita dor de cabeça, né, cara? Aí pra você arrumar de novo pro cliente, o lote diferente já dá diferença de tonalidade. Com certeza, né? Então ou você arranca tudo, Isso. não dá pra fazer emenda, não vai ficar legal, né? Não fica bacana. Agora, voltando a essa história aí que o Lamberto falou, eu acho muito importante. Nós aqui já passamos problema com essa questão de lote diferente, né? Às vezes estragou alguma coisa, a gente não conseguia aquilo. O que você sugere, Amaral, hoje? Por exemplo, quando a pessoa está construindo, tem muita gente que não tem experiência. A gente sabe que pode dar tudo certo ou pode dar tudo errado, né? Tem um amigo meu que ele foi fazer uma casa, eu falei assim, cara, pode dar tudo certo, mas pode dar tudo errado. Você tem 50% de chance de acertar. Simples isso aí. É a moeda no cara. O cara vai fazer uma área, se ele comprar 100 metros de porcelanato, ele vai lá, pega um da promoção, a ponta de estoque, exatamente os 100 metros tinha lá. É um risco muito grande. Porque se faltar 5 metros, se acontecer qualquer problema lá na casa dele... Uma quebra de peça no meio ali já era. É um problema. E quanto você sugere hoje, por exemplo, lá, a casa do cara lá deu 200 metros de área coberta lá, construída. Antigamente, há um tempo atrás, falava assim, ó. É só você comprar com 10%. Eu escutei essa história demais. Não é já assim usei mais. E falha. Falha por quê? Hoje, principalmente hoje. Porque hoje os formatos dos porcelanatos de cerâmicas são N formatos. Por exemplo, tem 60 por 1,20, 1 por 1, 1,20 por 1,20. Então, cada ambiente tem um tipo de perca, Ronaldo. Cada ambiente é um tipo de trabalho. Então, eu já... Aconteceu várias vezes de eu chegar nesse tempo agora, eu estou medindo ambiente por ambiente, contando as peças. Mas como assim, mano? Sim. Porque, por exemplo, num ambiente de 4x4, são 16 metros quadrados. Se eu equalizar as peças, é mais fácil eu saber quantas peças eu vou gastar e fazer um cálculo total da área depois, para mim ter uma certeza. Aí, logo em seguida, eu colocar uma porcentagem de 10% a 15%, dependendo do rodapé do cliente. Tem rodapé hoje de 20 centímetros, gente. 25 centímetros. 3 peças para cada bem, rodapé. né? Olha para vocês verem. Antigamente era 7 centímetros. Então, olha quanto mudou a construção. Evoluiu. Então, a gente também tem que procurar novos métodos para não acontecer esse tipo de problema, que já aconteceu bastante. Então, assim, eu sugiro que arquitetos, engenheiros vão te passar a planta, faça a medida correta, vá num profissional, vá no Amaral, na Torneira e Companhia, ele vai calcular para vocês da maneira correta. Eu calculo, geralmente, eu gosto de calcular pela planta. Tendo o prazo, o cliente abrindo esse espaço para mim, eu vou na obra, meço na obra também para ter certeza se é aquilo mesmo. Então, acho que hoje eu sugiro que faça essas 3 coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta que, assim, às vezes foge um pouco do que a gente está falando, mas já teve algum tipo de problema com o profissional de assentar o produto da maneira errada e, às vezes, o cliente, dono do imóvel, vinha procurar vocês e querer ser ressarcido por isso? Aí vocês detectaram que realmente o problema foi no uso do produto, no manuseio? Sim, já houve sim. A normativa da fábrica, a BNT, ela tem algumas normativas que cada cerâmica, cada porcelanato, às vezes tem um tipo de assentamento. Hoje nas peças de porcelanato, geralmente existe uma seta de indicação. Mas nem sempre ela vai ser exercida, ela tem que ser feita daquela forma. Eles estão te indicando que daquela maneira o produto vai ser assentado corretamente. Mas, por exemplo, você pode querer assentar ele de outra maneira. Ponto. Mas a fábrica se isenta do problema já com a seta, né? É um fato. Ponto. Então, o cliente, às vezes, ele compra um produto, e eu friso bastante, mas
não tem como eu estar em todo lugar. Então, assim, às vezes o cliente compra, leva o profissional, vai colocar o produto na parede e coloca o produto que é um 3D, às vezes uma peça virada. Ele, o profissional, às vezes no calor da obra, do momento, não consegue ver esse problema dessa peça tá virada. Já aconteceu do cliente mandar uma foto para mim, porque a gente cria um laço de amizade com o cliente, então o cliente fica satisfeito de ver o produto assentado e manda a foto pra gente ver. Eu consegui detectar que uma peça estava virada, 3 peças, na verdade, estavam viradas ao contrário em uma foto. Ele me perguntou, e aí, Marol, o que você achou? Eu perguntei a ele, onde você tá? Aí ele acho que ficou surpreso, e aí eu fui até a casa dele e mostrei pra ele, junto com o profissional dele, que as 3 peças da foto que ele me mandou estavam viradas. Mas isso aí é um ponto que acaba que só o profissional, quem está no dia a dia, no caso, o vendedor que tem mais esse olho mais clínico, consegue ver. Mas assim, olhando a parede normal, eu chegar lá, o Guilherme com aquilo... Um leigo chegar lá, não vê. É difícil. Ou é só a pessoa que tem aquele toque de ver as coisas assim certinho? Depende, porque tem algumas peças que elas dão profundidade e tem outras peças que te dão 3D. A profundidade é uma coisa e o 3D é outra. Não sei se vocês já passaram a mão em algumas peças, parece que ela tem um 3D, você passa a mão, ela tá lisa. Que isso, que peça é essa? E já tem outras que parece que é lisa, quando você passa a mão nela, toda rugosa. Então isso é uma diferença. Então, se essas peças, acontece mais esse tipo de problema, se essas peças forem assentadas diferente do manual ou de uma para outra, acostuma que até uma pessoa mais leiga consegue ver. Mas, por exemplo, um porcelanato liso, liso que tem manchas aleatórias, eu consigo, pelo tempo de experiência, de ver, às vezes, um encontro de uma peça com a outra que está errado, mas uma pessoa, por exemplo, o próprio cliente não consegue detectar isso, não. É tipo aquele piso antigo que tinha que fazia uma florzinha. Isso. Juntava os 4, fazia a flor. Isso, se você virar uma pétala ao contrário, você vê que tá errado. Mas hoje, por exemplo, hoje as pétalas estão todas ao contrário. E aí, como que você vai saber? É só aí o cara que tem entendeu? Piso, né? Aí tá lá nas costas do piso, tem uma indicação, uma seta. Que aquele projeto daquele piso foi feito para ser daquela forma. Já aconteceu comigo uma vez, daquelas réguas amadeiradas. Que geralmente você coloca ela na horizontal. Sim. Geralmente, né? E eu pedi um pedreiro, cara, eu lembro direitinho. Fui em Uberaba e pedi ele para fazer uma guarita de um portão. Aí ele colocou na vertical. Eu olhei aqui, eu falei, o que faz agora? Já foi, né? Mas assim, é óbvio, né? Lançou a moda, colocou na vertical. Mas voltando um assunto aqui, Raul, antes de você fazer a próxima pergunta, que ficou assim na minha cabeça uma grande dúvida que eu venho percebendo. Quando a pessoa vai pular para a primeira casa de médio ou alto padrão, às vezes ela está dando um salto de uma casa menor para uma maior, ou às vezes a primeira casa, a gente percebe aí que o olhinho dela brilha naquele polido, né? Porcelanato polido, né? Parece que ele tem esse condão aí de mágico, né? De puxar, todo mundo, né, sonhar com aquele porcelanato polido. E eu percebo que nas primeiras casas. Mas quando a gente vai... E tem cliente que a gente já vendeu 2, 3 casas, né? Que eles dão aquela primeira casa na troca da outra, já fala assim, dessa vez eu quero um acetinado. Acontece. Acontece isso muito. Polido, ele é lindo, né? Ele a manutenção dele é um pouco difícil, assim, porque ele mancha qualquer detalhe, o pé sujo, né? Ele é muito fácil de limpar também. Mas a pergunta, o acetinado suja menos? É impressão? A gente tem essa impressão, parece que disfarça mais. Disfarça. Será que é o disfarce ali? Quando lançou porcelanato, eu lembro como se fosse mais ou menos 15 anos que eu lembro de vender porcelanato. Eles vieram 40 por 40, coisa mais linda, polido, brilhante. Porém, o que acontece? A impressão digital no porcelanato polido, ela se vê mais. Quando você cai uma poeirinha, quando você, às vezes, pisa descalço, então acaba que marca. Sei. Mas tem o prós e o a favor, né? A manutenção, a limpeza é mais fácil. É mais fácil. Então, no caso, você passou um paninho com álcool, tá limpo, né? Não são todos os produtos que a gente pode limpar um porcelanato polido. Quando a gente se fala em porcelanato, a gente tem também uma série de restrições quanto a isso. Não é simples. Sim, não é simplesmente chegar e jogar uma aqui boa, porque o cachorro fez um xixizinho ali, não pode. Então, assim, tem os produtos certos, então a gente tem que acompanhar e fazer as coisas certinhas para que as coisas
tenha a durabilidade normal, né, que um produto tem mesmo. No geral, porcelanato, o que você aconselha hoje? Algo neutro, um produto específico? Porque a gente percebe isso mesmo, principalmente onde tem cachorro, as donas de casa ficam aceleradas lá e colocam uma que boa lá com um produtinho em cima ali. O mercado ele disponibiliza vários produtos para fazer essa remoção de sujeiras, né? Sujeiras desde a limpeza pós-obra ou a limpeza diária mesmo do dia a dia. Hoje em dia, eu costumo falar e indicar para os meus clientes sempre um produto simples e que não vai agredir a parte superior do porcelanato, que chama-se flotador. O flotador, ele resolve todos esses problemas. Mas as pessoas também têm que entender que, às vezes, assim, tá uma sujeirinha um pouco mais grossa, final de obra, e quer passar o flotador uma vez só e quer que já sai brilhando. Uma vez só que já resolve o problema. E não é assim. Os porcelanatos vêm de fábrica com ceras protetivas, de proteção. Igual pneu de carro. Igual pneu de carro. Né? Então, assim, é uma segurança para o produto. A obra, desde que o porcelanato é assentado até o final da obra, vai aí 1, 2 meses. Pintura, tudo, né? Vidraçaria. Então, assim, acaba que aquilo é uma proteção. Então, a gente nem pode ficar tão triste com essa manchinha, com essa sujeirinha. Deixa acontecer, a hora que vai mudar mesmo, começa a fazer a limpeza com um produto que eu indico, o flotador, porque eu sei que não tem problema e resolve o produto. Se quiser sanar um pouco esse problema aí, até se a gente tentar não acontecer, né, na realidade, tem um material que você compra e forra o porcelanato. Sim. É o ideal ser feito, não, porque o pessoal às vezes vai lá, só põe escada, ela não tá com o pezinho de borracha, arranha seu piso, aí acabou. Porque se arranhar mesmo, né, não tem produto. Acaba que entra na questão de onerar a obra, né? Mas nem tanto. É caro, né? Nessa última obra que nós fizemos aqui no Monte Verde, o Amaral me vendeu, chama Salva Piso. Isso, Salva Piso. Muita gente não sabe, é bom, vamos fazer propaganda desse produto, Amaral. Vou chamar ele, né? Vamos fazer propaganda, né? Você vai fazer propaganda, vamos fazer o seguinte aqui, aproveitar que nós estamos mais ou menos no meio do nosso podcast aí, é o seguinte, você não quer fazer uma promoção muito doida aqui não, pra quem tá assistindo o podcast? Fechou, ué, tá na hora. Né? Vamos lá, ué. Mas assim, Amaral, vamos fazer um negócio aqui, assim, pra quebrar o pau mesmo. Uma promoção grande. Promoção grande. Vambora. Pra quebrar a banca toda aí, ó. Vou fazer uma coisa, pra gente... Olha lá pra aquele... Isso, vou falar lá. Pro seu futuro comprador lá, Opa. Isso aí, você que tá comprando, reformando, querendo construir, a Torneira e Companhia vai fazer uma promoção para vocês nesse mês de maio. Até que dia, Amaral? Nós vamos fazer até o dia 31 de maio. Então vamos marcar aí, até 31 de maio, pessoal. Vamos lá. Vou falar de um produtinho aqui para vocês que é o xodó dos arquitetos, xodó dessas pessoas que conhecem acabamento. Nós vamos fazer um porcelanato da Portinari, o nome dele é York SGR. É um produto de alto padrão, 87 por 87, acetinado, da Portinari. O produto é vendido a R$ 139,90 na nossa empresa. Nós vamos vender ele a R$ 85,90 esse mês, até o dia 31. Já tem mais de 50% de desconto. Nós vamos vender. Vamos fechar umas 4 carretas para dar para achar. Isso. Eu tô falando porque eu conheço. O produto é muito bom, um produto de uma tonalidade cinza clara que todo mundo gosta. E é um produto de padrão excepcional. Nesse preço aí, gente, de 86, quanto que você vai fazer? 85,90. Você vai fazer 85,90? 85,90, dependendo da loja. E você tá comprando 60 por 60, né? Vamos falar a verdade. Tem gente vendendo 60 por 60 nesse preço, E nós estamos falando de um produto da Portinari, né? Um produto outro padrão, nível, né? Padrão alto e histórico, né? Então é só me procurar lá na Torneira e Companhia, acessar na João Paulo II, 1895, a gente tá lá para atender e a gente tem de pronta entrega. No Torneira e Cia, né? Lá no Instagram também. Isso. Vocês conseguem aí pegar o contato do Amaral, a gente vê se a gente deixa aí também o contato do Amaral. Depois se o Alan puder colocar aí o telefone, né? Pessoal aí para acessar essa promoção. E já que nós estamos falando aí de salva-piso, né, Raul? Fala um pouquinho pra gente, porque o que eu percebi? Tem gente que vai reformar a casa, né? Quer pintar, às vezes vai quebrar alguma coisa, colocar gesso, mas não quer comprometer. Os pisos da casa estão novinhos lá. Sim. Ou mesmo você que está construindo, não quer estragar, né? Quer deixar tudo ali naquele, né? Prontinho para você morar. Fala um pouquinho do salva-piso. Tem muita gente que não sabe o que é o salva-piso, né? O salva-piso ele veio para, na verdade, há muito tempo já existe esse produto. Revolucionar para quê? Não pode, acaba que você quer fazer uma reforma em uma parede, você acaba estragando o chão da casa com os detritos, né? Que a areia, a corrosão é muito grande.
pintura, vai cair uma tinta em cima do meu porcelanato, vai manchar. Volta naquela historinha lá. Então, o salva-piso, se você colocar o salva-piso, você resolve 99% dos seus problemas com questão de danificar o seu bem que já tem, né? Até para o Eucaflora ele serve, né? O Claro, também piso que arranha. claro. Na verdade, ele é feito para todo tipo de ambiente que você não quer passar em cima dele, né? Ô, Amaral, hoje tem uma tendência muito legal, muito bonita, que a gente tem visto em várias obras aí, que são as bancadas e pias em porcelanato. São maravilhosas, né? Você pega um profissional bom que você vê umas coisas maravilhosas aí. Várias casas em condomínio estão tendo essa tendência, né? O que você me conta a respeito? Você acha que são duráveis ou são só bonitas? Qual é a sua opinião sincera? Sim, nós estamos vendendo bastante para as bancadas. Não como vendedor de piso, mas... Não, mas eu tenho uma opinião formada sobre isso, sim. Por exemplo, eu venho acompanhando esse boom, né, que deu sobre essa questão e realmente a beleza não tem como comparar, né? Até mesmo porque não existe nas nossas pedras naturais uma quantidade tão grande de modelos igual tem de porcelanato, né? Sim. Então, por exemplo, para cada projeto você pode colocar um tom de porcelanato. Por isso estão criando uns ambientes muito bonitos, né? Então. Por isso está parecendo cada área gourmet linda, maravilhosa. Tá clean, né? Clean. Por exemplo, você entra em cozinha aí, que tá tudo aquilo branquinho. Esses dias eu levei um cliente, na verdade foi antes de ontem. Ela falou assim, mas como que eles estão fazendo esses granitos? Eu falei, calma que isso não é granito, não. Muita gente não sabe que é porcelanato. E às vezes, quando a gente pensa em granito, a gente acha que granito é a coisa mais durável do mundo, né? Não. Assim não. Não é assim, não. Bem cuidado. O porcelanato ele tem aquele problema, que eu já até li um pouco a respeito das bancadas, que você vai, por exemplo, numa área gourmet, você vai cortar uma carne, se você errar a faca ali e sair da madeira, da tábua, você pode arranhar o porcelanato, né? Mas por exemplo, tem dois lados, né? Você pode arranhar o porcelanato, mas também existem bancadas de porcelanato acetinados, por exemplo, de marcas conceituadas, que são mais resistentes que o granito. Então tem produtos específicos. Existe todo tipo de pessoas tem um produto. Avançou demais tudo isso, tudo né? tem. Avançou demais, porque eles estão trabalhando para aquele ambiente que vai ser utilizado. Se você falar para mim, Amaral, para minha cozinha, você acha que é viável? Por exemplo, eu consigo te vender um produto que é viável, que é duradouro, que eu posso te dar uma garantia sobre ele. Mas vai do cuidado do cliente também. Mas também vou te passar tudo isso, né? A gente não pode também dar garantia do seu uso. Não tem Porque como. senão faz que nem quando eu era criança. Meu tio chegou com um coco lá em casa, assim, abre o coco. Eu era moleque. Peguei a primeira coisa que eu fiz no chão, joguei no chão. Falei, vou quebrar, tio. Falei, não... Abriu uma loca, assim, na cerâmica. Faz isso no porcelanato. Às vezes já pegou aquele piso mais antigo que tava choco, né? Já caiu bem em cima. Caiu bem em cima dele lá, assim. Ele só abriu. Mas eu parto do princípio seguinte, se esse Amaral concorda comigo. Porcelanato ele foi feito pro chão, né? Ele foi feito pra aguentar pancada, é coisa caindo. Por isso que eu te perguntei se a bancada tem essa resistência. É porque quando você vai fazer uma bancada, existe todo um processo. O certo é você fazer uma bancada para aquela bancada que você vai criar. Mas como assim? Por exemplo, existe uma bancada de estrutura metálica que dá sustentação para aquilo que você vai colocar em cima e cria uma resistência. Se você deixar uma peça, por exemplo, um porcelanato de 3,20 metros para fazer uma bancada de ilha, se você deixar ela simplesmente apoiada nos dois pés, uma bancada lisa, o que vai acontecer? O centro vai ficar em balanço, vai dar uma barriga, a gente chama de barriga. Então, é claro que aquele meio a resistência é menor. Então, como que se faz? Você cria uma bancada de estrutura metálica, que pode ser de estrutura metálica, ou até mesmo pode ser de alvenaria. Porque mais segura de alvenaria, o que o cliente quer é a beleza do porcelanato. Fazendo o acabamento, né? Isso. Geralmente as para que pias, ele serve. As pias a gente vê bastante com estrutura metálica. Agora, as ilhas a gente vê mais de alvenaria. Isso, porque as pessoas querem se garantir mais. Até o cara pendurar ali, Sim. a caixa de cerveja lá em cima, né? Agora, nos banheiros, as pessoas, geralmente, os clientes que eu sempre indico, sempre tô aí, a gente trabalha aí com uma estrutura metálicazinha, mão francesa, e prende e dá tudo certo. E funciona muito bem, e assim, a gente tem muitas peças maravilhosas que dão um acabamento no banheiro
São Fantástico, poucos profissionais no mercado hoje para fazer isso. Né? Mas na hora acho que conta nos dias, né? É pouca coisa. Pouca gente que consegue fazer um troço de qualidade, né? Isso. E você falou de banheiro aí, Amaral. A gente vê que cada ambiente orna com um tipo de acabamento, né? Tem muito de você ver assim, de você ter que chegar na pessoa e falar assim, deixa eu falar pra você, você fez o quarto da suíte com um porcelanato polido, branquinho, lindo. O banheiro, você não pode fazer um banheiro aqui estilo rústico. Você tem muito isso? Acontece isso demais, assim, de você ter que chegar na pessoa e explicar pra ela muito isso? Fala assim, o ambiente tem que ornar com o acabamento. Tipo o seu Valença, que colocou um vaso lá de fora da casa dele, no quintal. Assim, eu tento... Isso é uma questão de ajuda, né? Eu tento... Porque cada um tem um gosto também. A gente tem que ser bem cuidadoso com essa questão, porque a gente não... Eu não sei o que você quer. Até eu te pergunto isso, porque o Fornetando, quando ele esteve aqui no primeiro podcast, ele falou que é obrigação do arquiteto dar esse toque. Isso. Da mesma maneira que eu acho que você, vendedor do produto, você tem que dar estoque na pessoa. Claro. Eu tento fazer o meu máximo para isso. Porque tudo é uma tendência, né? Nós temos todo ano a gente tem uma tendência, início de ano, março, uma feira em São Paulo, que aquilo ali vai girar naquele próximo ano. Então a gente mais ou menos sabe o que está vendendo, o que vai vender, o que vai sair mais, o que as arquitetas estão pedindo. E a gente tenta levar isso para o cliente, né? Uma vez que ele dá essa abertura para eu poder ajudá-lo, eu vou fazer o meu máximo para tentar não deixar acontecer esse tipo de coisa que a gente chama de salada, né? Uma salada de cores, às vezes em ambientes pequenos, em ambientes que às vezes já tem alguma coisa. Então, assim, eu tento ajudar nessa parte dessa forma. Então, o acabamento ele tem que muito ornar com o projeto da casa. Sim, claro. O acabamento, na verdade, é muito peculiar. Cada casa pede um tipo de acabamento. Cada cliente tem um tipo de perfil. Às vezes a pessoa é uma pessoa que viveu na roça, que viu os pais na roça, que quer uma pegada mais rústica, como o Ronaldo falou, um amadeirado. A gente tem que entender e levar para aquela linha. Não significa que ela gosta de amadeirado, que o amadeirado está fora, não está usando. Não. Aquilo ali é uma tendência, ela gosta daquilo e é uma pegada. Né? Pessoal. Então a gente tem que respeitar. Se vai ficar bonito ou feio. Tem que respeitar isso. E o tamanho desse porcelanato? Ele vai valorizar o imóvel? É claro. Se, por exemplo, o tamanho do porcelanato ele vai valorizar, mas também ele pode prejudicar o imóvel se o ambiente não for para aquele tamanho de porcelanato exigido. Não adianta eu querer pegar um ambiente pequeno e colocar um porcelanato de grande formato, porque a gente vai ter percas maiores. Então, a questão de valor vai ficar fora. E também a questão visual. E vai diminuir o tamanho, não vai? Vai diminuir o tamanho. Eu já percebi isso. Não adianta. Se você botar um porcelanato muito grande num espaço pequeno, ele acaba reduzindo. Nós vamos ter cortes horríveis. Então, não justifica, não é isso. E é até importante, então, agora você falando da questão do corte. Para a economia, é muito importante casar a medida do piso que você vai usar com a medida dos cômodos. O certo, eu sempre falo o seguinte, o certo da pessoa construir, no dia que pegar a planta da casa, já fazer a planta casada aqui com os acabamentos, mas isso é muito difícil porque geralmente demoram 4, 5 meses até chegar na hora do piso, então já mudou a cabeça dela umas 30 vezes. Né? A mulher mudou isso, então assim... Novidade chegando. Assim, muda, coisa muda. Minha areazinha lá onde guardo minhas coisas de pesca ali, minha coisa de oficina tem que ser diferente. Isso, porque, por exemplo, se o ambiente tem uma metragem quadrada, se a gente pudesse casar o tamanho do porcelanato para aquele ambiente, para dar o mínimo de recorte possível, seria muito bom. Economia gigantesca. Muito bom. Mas o que acontece? Como a gente não pode fazer isso, os arquitetos, design interiores também já têm um jeitinho deles, né, profissionais, de colocar esse corte para debaixo, por exemplo, de um armário, debaixo de uma cama, que acaba que o cliente mesmo, o consumidor final, nem nota, né? Não percebe. Nem percebe. Mas o ideal mesmo por exemplo, pegar os arquitetos de vocês lá e ver, casar junto com os produtos que estão em oferta, por exemplo. Isso. Você pega um lavabo de uma área gourmet, por exemplo. São banheiros pequenos, né? Dá para você pegar um produto ponta de estoque, barato, e o arquiteto fazer um projeto lindo. A gente entra em vários lavabos, assim, de área gourmet, banheiros pequenos, né? Que são lindos. E você vai ver que o cara fez com baixo custo. Produto que ponta de estoque. E o arquiteto fez um projeto fantástico, né? Por isso, muito bonito. Por isso que eu gosto muito de visitar a obra antes
quando eu visito a obra, eu tenho a percepção do que fica legal naquele ambiente. Levo para o cliente para a loja, o cliente escolhe o gosto dele, né? Porém, eu tento levar aquele formato para aquele ambiente para poder facilitar para não ter perca, né? Para o cliente sair satisfeito também. Falando em tendência, né? Nós estamos falando muito sobre tendências aí. Eu queria ver com você o seguinte: eu percebi nesses últimos 4 anos, 5 anos, a tendência do porcelanato, do revestimento 3D. A gente, nesses últimos 4 anos, 5 anos, a gente viu uma explosão de 3D, né? 3D no muro, 3D no balcão, 3D no banheiro. É 3D no fundo da cozinha. Pra todo lado, tá assim, 3D demais. E eu tô percebendo agora nos últimos tempos, parece que isso tá sumindo. Como é que tá essa questão aí? Eu quero te perguntar um pouquinho sobre a tendência. 3D ainda tá ou tá quase partindo? Ou tem que saber onde usar, Ou... para não pesar o Pergunta ambiente. difícil, hein? Essa não tá no script. Assim, na verdade, o 3D, ele veio com muita força, né? Veio com muita força e, de repente, todo mundo começou a usar. Sim. E tudo que acaba que a gente usa demais, passa, infelizmente, a gente cansa, né? E as arquitetas, os designers estão tentando mudar isso aos poucos, usando outros produtos. Mas, assim, acaba volta e meia, as pessoas querem um 3Dzinho. Aonde que vai usar é uma decisão ainda que vai usar, né? Mas, por exemplo, quem não quer usar mais no muro da frente da casa, que acha que tá batido, já tá usando lá na área da piscina, lá no fundo, que é mais pessoal, mas acaba usando porque é uma peça bonita, uma peça diferente, né? E acaba que tá usando. E outra pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, também que eu tô percebendo, eu tô usando, e eu tô vendo muita gente usando também, porque por muitos anos a textura dominou, né? As casas, todo mundo passava um lugar lá, colocava uma textura. Antigamente o pessoal usava textura verde, amarela, tinha sempre um fundo com textura. Vários tipos de textura. E a textura, ela foi muito utilizada também para esconder um pouquinho o reboco, né? Às vezes um reboco mais ou menos ali mal feito, mal feito para ruim, né? Aí vinha lá, texturava e tudo. E agora a gente tá vendo muito o famoso arenato. A gente tá vendo o arenato em tudo, né? Isso. Aqueles cristalzinhos brilhantes. Tá na moda mesmo? É legal? O que você tem que falar para nós aí do arenato? Você trabalha com arenato? Trabalho. Oi? E ajuda mesmo na infiltração? Sim. E vamos ver. Na verdade, o arenato, ele é um produto muito bom. Porque antes do arenato, na verdade, era textura rústica, né? Uma textura muito simples, que passava-se, por exemplo, 1 ano, 6 meses, 9 anos, vinha a área de chuva, época de chuva, acaba que davam algumas bolhas. Então, o arenato, ele veio um produto repelente. O que eu trabalho, ele é repelente. O que é isso? Ele vai expulsar a água. Quando chove, ele joga a água que cai para fora. Então, por exemplo, essa questão de ele absorver para dar a bolha de água, não vai dar. Não recebe. Então, assim, os produtos melhoraram bastante. Bastante. Então, hoje é um produto que, eu já vou ser sincero, já está dividindo as atenções com um acabamento interno, às vezes uma parede diferente que a gente fazia, de porcelanato ou de piso. O arenato hoje já está dividindo as atenções. Eu fiz um banheiro de arenato esses dias. Tô vendo que o pessoal tá usando arenato em banheiro também, né? Sim, assim, detalhe, né? É lindo, né? Muito bonito. Às vezes um ambiente diferente, né? Para sair um pouco também do azulejo, né? De muitas coisas azulejadas. Eu acho que é uma opção boa e veio para ficar. Viu? Veio para ficar. Veio para ficar. Então, você tem, na sua concepção aí, por exemplo, a gente vê muito questão de muro, né? Principalmente. Às vezes tem um muro ali, divisa com o vizinho, às vezes o vizinho ali tá com a terrinha ali colado no seu muro, a gente vai vendo que vai dando aquelas bolhas, né? Aquilo vai estourando. Você acha que o arenato segura mais do que a textura? Segura mais. Textura um aninho aí, ela estourou tudo, né? A verdade é essa. Não é que o arenato é um produto que vai durar a vida inteira, mas ele tem uma durabilidade maior. E também a gente tem que pensar também que tudo vem da estrutura, né? Os problemas não vêm só de cima para baixo, os problemas também vêm de baixo para cima. Então a gente tem que pensar, fazer uma boa fundação, fazer um bom trabalho, né? Um bom aterramento, para que esses problemas futuros sejam minimizados, né? É porque não existe nenhum produto que cerca a infiltração vindo do outro lado ou do chão, de uma parede mal feita. Não, a gente tem um tempo maior de segurar esse produto. Mas vai cair, mas uma hora ou outra vai aparecer. Acontecer do mesmo jeito. Dia vai aparecer. Porque antigamente eles tinham mania, eles não impermeabilizavam, né? As vigas baldrando, o fundo não era impermeabilizado. Então a água ali, ela vinha subindo por capilaridade, ela subindo e a gente percebe que em Araxá quase, vamos botar 90, né? 90% das casas que a gente vai usar daí, tá estourando assim no cantinho. Aquilo lá, ele tem dá para fazer um paliativo, né? E daqui 2 anos, dependendo. Eu tenho certeza que dependendo do que você fizer com o arenato, vai durar um pouquinho mais. Com certeza.
Vai segurar um pouquinho as pontas, Com certeza, né? por quê? Porque, às vezes, quando o problema, o terreno não tem essa umidade que vem muito forte do solo, às vezes é um problema que vem de parede, que na época muito de chuva, que fica muito úmido, aí aparece muito. E esse produto é repelente, não vai acontecer isso aí. O Orenato é pigmentado ou a tinta vai por cima? Existem dois tipos, né? Você pode deixar ele neutro, que vem na pedra pura, Branquinho. ou já comprar ele pigmentado, que já vem na cor que você quer. Agora, E o leque de cores é infinito. igual a antiga textura rústica, já tinha umas pigmentadas já, e que você usava ela branca e pintava por cima. Só quando você quebrar uma quininha, ficava parecendo branco, né? Então, pigmentar tem essa vantagem. Se ele quebrar, ele continua daquela mesma cor. Justamente. Né? Por exemplo, o produto que a gente trabalha, nós trabalhamos com 3 produtos para fazer o Orenato, que é o selador, o fundo preparador e os petriscos do Orenato, né? Que é a própria Orenato mesmo. Então, sim, são 3 proteções para a parede. Às vezes o cliente não entende essa situação, que às vezes, mas eu gostaria de usar só um produto porque eu tenho que comprar 3 produtos, mas é uma segurança. Nós estamos falando de um produto de durabilidade de 10 anos. Então, tem que passar o fundo preparador, o selador e logo em seguida o Orenato. Ele é Não é vendido em simplesmente barrilha. aplicar ele ali, não. Porque se você aplicar ele direto na parede, por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você comprar um Orenato preto, eu quero fazer um Orenato preto, a minha parede está branca. Se você aplicar ele na parede com espátula de metal, o que vai acontecer? Entre uma pedrinha e outra, vai ficar aquele pontinho branco. Por mais caprichoso que o seu pintor seja, algum espaço em branco você vai conseguir visualizar. Principalmente quando acender uma iluminação artificial. Então, por isso que a gente sela a parede com a cor preta, no caso. Daí tem que selar ele na cor que ele vai Da cor do Orenato. Sela, fundo preparador da mesma cor, preto também, e o Orenato. Que aí fica 100% black. Legal. Tá sendo usado em todo ambiente, então. Hoje acabou. Hoje é interno, externo. Todo No lugar. banheiro, a gente tá vendo. hoje- Usei no banheiro. Eu vi na área de festa, muito E bonito. é muito bonito, né? É muito bacana. bonito, A Renata muito é show, né? bonito. E na Torneira Companhia tem, viu, gente? Pode ir lá. Vamos lá. Tem lá, né? Tem. Agora, uma questão assim que eu percebo que ficou no imaginário das pessoas é a questão de metal de marca, né? Todo mundo cresceu com aquela imagem de torneira é Deca, né? A gente sempre teve isso na mente, incrustado, né? E quando eu comecei na construção civil, eu via meu sogro na época fazendo, ele comprava, né, de 6 lá e umas marcas diferentes e tal. E eu percebia que passava 3, 4, 5 anos, a torneira estava firme. E eu tenho torneira de 10 anos que eu comprei na época. sua casa. Que ainda daquela época, que ainda, né, a gente começou a perceber algumas marcas crescendo. Por exemplo, a Fanny, Sim. que era um bebê aí, vamos colocar assim, para nós aqui. Eu sei que fora ela já tinha uma tradição, mas aqui em Minas, a Fanny há 10 anos atrás não é a Fanny. A Fanny era considerado um produto intermediário para mais fraco, né? Na realidade, cara, o que acontece com o mercado? Eles começaram a perceber que só tinha um líder no mercado. Você fala, opa, peraí, vamos trabalhar pra gente chegar ali, bater de frente. Eu vou colocar o Amaral e mais lençóis, né? Porque ele trabalha com todas essas marcas. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: a Fanny hoje tá batendo de igual para igual aí com uma Deca da vida? Melhorou bastante mesmo? É verdade? Ou a Deca ainda é soberana? É imbatível ainda. O que você acha disso? Durabilidade e tudo? tudo mais. Não. Eu trabalho com Fanny, Deca, Perflex, Docol. Porque eu venho acompanhando o seguinte: o mercado ele caminhou com a pandemia. Algumas empresas elas tiveram uma ruptura de produto muito grande. E acaba que o mercado não conseguiu absorver isso. Por exemplo, você que precisava comprar as torneiras da sua casa, como que às vezes você tinha na sua cabeça, igual o Ronaldo falou, que a Deca era a melhor torneira, mas que acaba que o cliente não tinha, o vendedor não tinha para te ceder essa torneira nessa época. Então, eu vou pela Fanny. E a pessoa começou a entender que aquela torneira que ele comprou da Fanny ou de outra marca atendeu ele. Porque as torneiras melhoraram muito. Essas fábricas boas, que faziam concorrente à Deca, mas que nunca chegava, elas melhoraram a ponto de brigar, não de brigar, eu vou te falar assim, de ser uma segunda, não. É de pau a pau. Hoje, de brigar quem tá na liderança. Isso é que nem Brasileirão hoje em dia. Isso mesmo. Eu fui na feira agora em março e, assim, conversando lá com o pessoal, com os gerentes nacionais, tanto de Docol, de Fanny, assim, a evolução é muito grande. Nessa pandemia, o que aconteceu, o pessoal da Deca não tinha produção, não tinha produto para ceder, muitas pessoas migraram, por exemplo, da Deca para a Fanny, engenheiros. Então, assim, acaba que a fórmula mágica,
acaba que passa para o concorrente. Isso é básico do comércio. Não adianta, eles vão segurando, é igual a fórmula da Coca-Cola. Então, uma hora vai ter uma brecha, alguém vai descobrir. E vai ficar próximo, né? Então, é isso. Hoje, para ser sincero, essa pergunta sua é muito boa, pertinente. A Fani hoje, ela representa na nossa empresa, eu vou falar aqui em torno de 70% das vendas de metais. É a primeira, a gente vende Deca, vende bem, Sim. mas não vende na mesma constância de Fani, porque a Fani, ela dá uma garantia de 10 anos para o cliente. 10 anos de um metal Fani, metal colorido, que hoje é uma tendência que está em alta. É verdade. Né? Metal rosé, metal preto fosco, que é o BK. Cobre, que é o VR. Então, assim, a gente tem coisas muito boas. Cara, que garantia, hein? 10 anos. Mas 10 a anos. Deca também é 10, né? 10 anos. E a diferença de preço, quantos por cento? Aí tem uma pegada aí. Por exemplo, um produto da Deca hoje, uma diferença com a Fani é em torno de 30%, 40% em valor. Cara, você pega um monocomando, por exemplo. 30%, 40% mais barato. Mas tá acontecendo com eles igual aconteceu na indústria automotiva. A gente pega, por exemplo, há 10 anos atrás, você imaginava comprar um carro chinês? Não. Hoje eu cogito. Hoje eu cogito, porque melhorou e eles estão mais ou menos, eles estão oferecendo Melhorou muito a qualidade por menos, e ainda tem né? um preço muito bom. Então eu creio que tá chegando, é o que você falou, eles vão pegando e vão melhorando a tecnologia deles, né? Vão chegando próximo, todo né? mundo tem seus engenheiros, as pessoas inteligentes, Claro, os desenvolvedores, claro. as pessoas que são pagas para isso. Né? A própria Deca, essas próprias marcas, elas sabiam que isso ia acontecer. Não tem como você se perdurar na eternidade como líder de mercado. Não Então, eles existe. perderam uma fatia de mercado muito grande. Muito grande, muito grande. E ó, pra você ver, não é em termos de qualidade, que a Deca é uma torneira muito boa. Excelente, é fora de base. O problema da Deca foi o problema de gestão que, naquele boom, ela não podia atender, ela não conseguiu atender o nosso país. E aí, por exemplo, a gente não tem como, lembra? Não tem como a gente esperar 6 meses uma torneira. É verdade. Mas não tem como Não ela dá, sair. né? Por A mais que obra eu tá amo a acabando ali, você Deca, não precisa tem como dele. eu esperar. Então eu vou comprar outra, É até mesmo inquestionável, né? para a poder Deca, falar assim, ó, vou apagar Sim. o fogo com essa. Aí quando você coloca uma torneira que não te dá problema, você vai voltar a comprar outra, por quê? Não, você viu que aquela Pagar é boa mais do mesmo caro? jeito, Porque pagar como 50% a menos? Então Eu é tenho isso. uma há 10 anos, eu sei como é que funciona. Eu tenho Deca na minha casa, que vou te falar, acho que tem uns 15 anos que eu reformei a casa. 15 anos, cara. Sim. Nunca trocou nenhuma buchinha, vamos dizer assim, nada. Nenhum reparo. Né? Mas o nosso mercado tá caminhando para isso aí, viu, gente? É. E não só em Deca, e não só nessas linhas de metais, em várias coisas. Janela, o que você pode falar pra nós aí de janela Então. que tá tendo aí? Às vezes você faz até uma promoção de janela, não tem uma promoção de janela bacana aí, não? Claro, é que isso. Vamos fazer aí. Quer atender essa maior é alumínio hoje? É alumínio, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. O alumínio, ele veio para arrebentar. Em qual sentido? Na verdade, é a praticidade, né? Dá menos Você compra manutenção, uma né? janela hoje de enferruja, alumínio com garantia infinita, porque ele não enferruja. Você pega uma janela que já vem com vidro pronto, Sim. pintada, pintura eletrostática, pintura de automóvel. Nossa. Pintura para ficar exposta a Perfeito, sol, né? chuva, tudo. Você vai pegar um ferro, por quê? Se isso aí vai te atender dessa forma? E eu já fiz uma conta, Amaral, a última casa que eu mexi lá, eu fiz uma conta o seguinte, você compra a janela normal, você tem o trabalho de pagar o pintor para fazer ela, que você vai ter que pagar para fazer a janela, mais a tinta, Sim. e depois vai te ligar alguém daqui um pouquinho que teve algum problema Sim, com ela, né? É, fora que daqui uns 5 anos você já vai ter que mandar pintar de novo. Alguém vai te comer um ligar, a pedacinho pessoa de tem. ferrugem E que se você for ali. analisar a conta, se você for fazer essa conta, é muito pequena a diferença. Sendo que o alumínio, a médio e longo prazo, o custo-benefício é maravilhoso, Nossa, né? que isso. Com certeza, vale O que mais. você fala dessas janelas aí? O que tá vindo pro mercado? Que você poderia até às vezes falar que você vende aqui, você fala. Porque antigamente a gente pensava só em Alucasa, o que é? Sasazaki. Tem mais alguma coisa aí? Antigamente era Todo nome né? sabia, era só Sasazaki. isso, né? É só Todo mundo Sasazaki. sabia falar Alucasa hoje parece que tá Do caso É, também, Lucasa- acima, né? Ela igual- passou Sasazaki ou Foi tá igual a igual? Deca lá, né? A Sasaki era uma Deca do mercado, né? Era, isso, Então, mandava. hoje a Lucasa cresceu, os novos engenheiros, alcançou. perfeição em acabamento, ruídos, tá acompanhando essa tendência de ruídos para não pegar o ruído da rua. Nossa. Então, uma questão de vedação melhor. Então, assim, a Lucasa hoje, ela é o carro-chefe em esquadrias da nossa empresa.
Por exemplo, a janela hoje, né? Vamos falar para você que tá de casa aí construindo aí, uma janela 2x2 aí. Vamos fazer uma promoção, o pessoal vai colocar no quarto 2x2, né? É uma janela hoje. 2, né? 2 de largura por 1. 2x1, né? 2x1. Ninguém vai colocar 1,5 m hoje, não. Vamos pôr 2, né? É uma janela hoje boa de alumínio, hoje na linha da Lucasa, hoje dá pra fazer em torno de R$1.100, R$1.200, no tamanho 2x1. Dá pra fazer. Uma janela muito boa. E eu lembro dela a 2.600, 2.800 há um tempo atrás. Você consegue fazer aí a 2.100. Até o dia 31 o Amaral vai fazer. Opa! Na linha Multiflex também, alumínio? Isso, Multiflex existe. Essa é de 1.100? É... Porta-balcão. Não, essa não é não, porque essa da linha Flex é uma linha diferente, onde o batente dela tem que ser mais largo. Sim. Então são ocasiões diferentes. Então essa aí é uma janela que a gente tem um preço um pouquinho diferente, mas a gente faz um preço bom nela também. A Multiflex é uma janela muito boa, né? Essa questão de ventilação, né? A entrada da ventilação, é diferente. Escurecer o quarto também. Isso, aí a gente tem de porta-balcão, né? Que são as portas de correr. Isso. Dessa Multiflex também é muito boa. Então pode ir lá na Torneira Companhia que a gente vai mostrar tudo e fazer um preço bom. E falando de valores aí, que você tá falando aí que dá até 50% de desconto, de diferença no valor de um produto para o outro. Dá. O que o acabamento representa na obra de porcentagem de valor? Você tem mais ou menos a noção, assim, ó, chega a valer X% do valor numa obra? Quando a gente fala em acabamento, né, é muito peculiar essa pergunta, porque depende, né? Tem obras de padrão mais elevado, tem obras que a gente entende também que é um padrão um pouco mais pequeno. Então, assim, eu costumo fazer uma conta de mais ou menos de 50% a 60% é acabamento. Mas o que é isso, Amaral? É porque acabamento envolve muita coisa. Muita coisa. Quando você sai, no meu modo de entender, quando você sai da alvenaria, a gente já parte para o acabamento. A gente partiu para janelas, louças, metais, esquadrias, pintura, é acabamento. Gesso, rebaixamento. Isso lâmpadas. aí, por exemplo. Então, não são todas as casas que tem um rebaixamento. Tem casas que tem um rebaixamento mais simples, outras mais uma pegada diferente. Então, assim, eu costumo falar que é de em torno de 50% a 60% de uma obra é o acabamento. É o acabamento. Então aí vai do cliente, do gosto, do padrão da casa, do que pode gastar, né? E no final da obra, a gente sabe que a maioria dos clientes estão na UTI, né? Vamos dizer assim, todo mundo já gastou todo o dinheiro que tinha para chegar no finalzinho da obra. Aí vai te espremer, né? Aí chega no seu Amaral, Chega como é que é aí? Vamos dividir esse material para mim. Mas aí, né, dá um jeitinho, Ô, né? Amaral, me dá 100% de desconto Ave Maria. agora. Aí tem que fazer o milagre, né? Mas assim, a gente entende vezes, também, a gente sabe como é difícil, né? E a gente tá sempre querendo ajudar o cliente. Tem várias formas de pagamento, cartão, divide até 10 vezes sem juros. A gente já passei cheque pro Amaral. Tem uma vez que eu peguei um cheque de um carro aí, foi 12, né? Toma aí, Amaral. Não divide. O importante é negociar. Nós estamos aqui para negociar. Isso é bom que você tá aberto para poder resolver o problema do cliente, né? Resolver aquela dor. Fala, eu preciso acabar minha obra, eu só tô no acabamento. A gente tá junto porque sabe o grau de dificuldade que é, né? Então a gente entende e quer ajudar das melhores formas possíveis em pagamento, preço, é com a gente mesmo, não garra não. Bacana. Amaral, a gente percebe que a casa mexe muito com as emoções das pessoas, né? Quando vai comprar uma casa, fica todo mundo muito emotivo, ou quando vai reformar, e principalmente construir. Eu já vi casa, eu não sei se os meninos já viram, eu já vi gente que divorciou no meio da obra. Não sei se já aconteceu isso com você. Comigo já aconteceu. O casal começou a brigar porque cada um tinha uma opinião formada. Uma vez eu peguei uma casa para fazer, isso até uns 8 anos atrás, e eu até levei na loja sua lá. Na época a gente levava o cliente lá em Patos, você lembra? Sim. Você pegava ele aqui, viajava com o cliente para Patos. Sim. Hoje em dia você vem e faz a obra aqui, pessoal. Não precisa ir para Patos mais não. Mas na época eu lembro que o rapaz levou a sogra, cara. Foi um fato, assim, no dia você até não tava, na época era outra pessoa que tava lá, assim, foi muito pitoresco, porque a moça ia, olhava, né, escolhia as coisinhas, ela ia lá, não, mas isso aqui vai ficar muito feio. Aí começou a gerar aquele clima, né, começou a ficar aquela coisa, eu chamei o rapaz lá, falei assim, ó, por que você não deixa ela escolher os banheiros, sua mãe escolhe a cozinha, aí nós repartimos, né? Nós escolhe um pedaço da casa, né? A gente repartiu. Você tem alguma história engraçada que aconteceu com você já, assim, nesse caso, assim? Nesse dia, a gente fez um acordo que a mulher escolheu os banheiros e a sogra escolheu a cozinha, porque o cara não deu pitaco nenhum. Isso acontece, né? Porque, na verdade, quando chega nessa hora de acabamento, eu entendo que a mulher tem um gosto mais apurado, e quer participar e quer trabalhar, mas o homem também quer dar os palpites, né? No caso... A gente quer dar uns palpites errados.
Aí, por isso que inventaram a área de lazer, né? Porque aí o cara vai lá e se vira com aquela área dele lá e pronto, minha, né? Ficou pra ele aquela área lá. Conta. Mas eu passei várias vezes, Ronaldo. Cliente, às vezes, entra em contradição, em uma discussão na loja, né? Mas eu sei que isso é normal e o casal tem que chegar num consenso, porque a casa é dos dois, né? Vai morar junto. Então, na verdade, eu faço apaziguar, né? Olha, gente, calma, vamos trabalhar, vamos fazer um ambiente, outro faz. Tenta ajudar, né? Da seguinte forma, mas acontece mesmo. E aconteceu várias vezes comigo, mas assim, a ponto de não comprar a mercadoria, acho que não chegou, não. Mas a ponto de devolver a mercadoria? Não. De trocar, por exemplo. De trocar, sim. Arrependi, não quero. O cara foi lá e escolheu a mulher, eu não quero isso. Já aconteceu. Já aconteceu, assim... Eu falei pra ele não comprar esse piso. Quando o Ronaldo falou aqui que os clientes iam de Araxá pra Patos pra comprar, era assim, muitas vezes eu fazia a venda, no caminho de Araxá pra Patos, eles decidiam outra coisa. Eles já te ligavam, mudando de ideia. Não, contrário, né? De Patos pra Araxá, né? Mercadoria já tinha fechado. Eles fechou o pedido comigo. Fechou lá no dia que eles estavam na hora voltando, eles Araxá. decidiam outra coisa. Amaral, eu quero mudar aquilo, mas não deu nem prazo, não ia tirar o pedido direito. Bom, então, assim, mas é o negócio. Não gerou frete, não gerou custo, na hora da compra, da escolha, gerou uma discussão, e essa discussão foi resolvida no caminho. No meio do caminho foi conversando com o cara e não resolveu. Mas eu já sabe, assim, a gente entende quando vai acontecer alguma coisa, já até espera para tirar o pedido na segunda ou no outro dia, porque já sabe que pode ocorrer essa troca e o cliente tem direito, né, de fazer uma boa escolha, e até mesmo porque a gente acabou de falar que não é fácil, né, muito difícil tirar. A gente sabe que esse negócio é muito pessoal, mas a gente vê muito projeto, vocês lá de Patos, de várias casas que a gente vende aí, de parceiros nossos, e eu não sei, a opinião é muito singular, né, é muito pessoal, mas assim, eu particularmente... Quando pego os 3 tipos de projetos que as arquitetas vocês fazem, ela faz 3 na área de lazer, 3 no banheiro e tal. Eu bato o olho, pelo menos eu tenho a minha opinião formada, né? A gente já bate o olho naquele projeto específico e já sabe que o que vai mais vender, né? O mais vendável. Sim. É o mais comercial, né? E às vezes, até na maioria das vezes o mais bonito. Sim. Mas é muito pessoal isso aí, né? Sem dica, Então, assim, sem dica pra pessoa de vez em quando falar isso aí que o Lambert tá falando. Fala pra pessoa, toma só um cuidado, que se caso daqui 5 anos você pensar em vender essa casa aqui, esse tipo de acabamento vai demorar mais para vender. Vocês tomam esse cuidado aí também? Toma. Com certeza. Eu tento fazer isso aí ao máximo possível, porque 90% dos meus clientes, eu considero não só como clientes, como amigo. Eu tenho cliente aqui que me compra há 17 anos, desde que eu cheguei aqui. Então, seria muito leviano da minha parte eu não poder ajudar dessa maneira, né? Porque uma simples frase, sem querer, às vezes, acabar com o sonho de ninguém, mas uma simples frase põe uma pulguinha na cabeça da pessoa que ela vai embora e vai pensar. Mas o que ele falou tem sentido. Não adianta eu colocar essa coisa aqui agora, que daqui 2 anos, para quem que eu vou vender essa casa? Porque o Lamberto falou isso aí, é muito importante pensar nisso. É muito importante. Você até procurou, a gente lá, um casal um engenheiro, acho que outro era arquiteto, ele estava pensando em construir casa para vender. Aí me procuraram, marcaram reunião e me pediram assessoria, inclusive do local, do terreno, se seria melhor fazer casa em condomínio ou fora de condomínio. A primeira pergunta que a gente faz, qual que é o seu custo, né? Qual que é o valor do seu orçamento aí, né? Vamos levantar esse custo para ver o que você tem em mãos para a gente poder te dar uma assessoria melhor. Mas aí já falei tudo isso que você falou também. É muito importante contratar um arquiteto, olhar direitinho, fazer o mais comercial, mais vendável possível. Você não pode, tem que pecar o menos possível, né? Errar o menos possível. Sim. Porque se você errar muito no acabamento, cara, inclusive você Aconteceu uma vez comigo, de eu vender uma casa para um casal, e na época o pessoal escolheu umas cores, e assim, eu comecei a ficar preocupado, porque, por exemplo, a sala era pêssego, aí a copa era areia, aí depois ali era azul, e depois era cinza, e assim, foi variando demais as cores, e eu preocupei e falei assim, gente, se um dia vocês for precisar de vender essa casa, toma cuidado com essas coisas, dê os toques. E não deu outra, cara. Deu alguns anos, o casal resolveu, infelizmente, se divorciar, aí veio a casa. E agora? Então tinha todo esse contexto. A gente precisa pensar o seguinte,
As pessoas têm uma opinião que casa é eterna. Não é. Não. Ah, casa não é igual A carro, gente que a gente sempre tem uma troca. casa Você maior, troca. Você Nasce sempre um vai querer uma filho, eu casa brinco o melhor. seguinte, Amaral. Nasce um filho, você compra uma com um quarto a mais. Casal separa, compra duas. Tudo é verdade, Né? é verdade. Morre alguém, então inventaram, compra É verdade. 5. Então você nunca para Tudo de comprar pode mudar. casa. Você Tudo tem que tomar pode cuidado. mudar. Isso Tudo é muda, muito é importante. mutável. É A gente importante não essa sabe o escolha. dia de amanhã. Então você tem que pensar, além do lugar que você vai comprar, você tem que ter um bom projeto e você tem que ter também um Uma bom boa- acabamento. Isso, Não uma é? boa Tudo é um assessoria, né? conjunto. É um Não conjunto. adianta você mesmo. também ter a casa maravilhosa no lugar errado. Né? Já fala muito Justo. isso aqui. Justamente, é isso mesmo. E já Às falamos, vezes, e já tem que instruir o cliente, né? Igual ele falou. O cara, para fazer uma casa no local que às vezes não condiz com aquele imóvel dele, vai desprender aquele um dinheiro. padrão de aquele imóvel. padrão vai desprender um dinheiro muito grande naquela casa. Tem que instruir o cliente. É. Fala assim, amigão, você vai ter dificuldade, depois você vai vender essa casa, vai perder dinheiro. Sim. Vender, vende. Tudo vende. tudo vende. Tudo Tudo vende, tem o tudo cliente. vende, é. Mas às vezes vai ter que perder Mas dinheiro. às vezes pra não vender. vende pelo valor que ela precisa Sim, ser sim. vendida, né? E já que nós estamos nesse papo aí de arquiteto, né, falando, explica um pouquinho pra gente. A gente que constrói, a gente sempre utiliza o serviço de vocês lá. Você tem as meninas lá que são muito boas de serviço, né? Como funciona? A pessoa vai construir, ela tá na fase de acabamento, você fornece arquiteto. Explica pra gente como que é esse trabalho, Amaral. Nós hoje na Torneiro Companhia, a gente disponibiliza, por exemplo, se você levar o projeto ou até mesmo me chamar na obra, Sim. eu vou entender o que você quer, a sua demanda, e vou te assessorar da seguinte maneira. Vou te assessorar, por exemplo, com uma arquiteta. Ela pode vir fazer o trabalho para você na cidade mesmo, em Araxá. Ou a gente pode mandar o projeto para ela e ela fazer os croquis dos nossos projetinhos 3D e a gente ir aperfeiçoando com o cliente, porque às vezes as pessoas não têm tempo, às vezes, de visitar a obra com a arquiteta, e a gente vai mandando os 3D, como a gente faz com vocês mesmos, e vocês vão dando os toques, né? Amaral, eu gostaria que às vezes muda esse revestimento, uma coisa mais clean, ou alguma coisa mais carregada, alguma coisa então mais rústica. Então, assim, a gente tem esse trabalho, as arquitetas estão prontas para atender. Denise tá lá? A Denise tá lá. Gosto demais. Denise Marra, um abraço, Denise né? Marra, trabalha Ótimo arquiteto. muito bem. Altos projetos, né? Já vendemos muita casa com os projetos assinados dela aí. Costumo chamar ela de Denise de Araxá. Tem que mandar esse vídeo pra ela depois. Esses Ela é muito... projetos são a mão na roda mesmo. A visualização é outra também, não tem é como, outra né? coisa. Às vezes você chega na área de lazer, você tá pensando um negócio, tá pensando em fazer um balcão aqui, um negócio. A hora que ela te manda o projeto, muda a sua cabeça. Isso. Porque eles trabalham para isso, cara. Eles pensam para isso, né? É isso, Tem uma visão diferente da nossa. É isso aí. É muita venda nossa na imobiliária graças aos projetos delas, né? Com certeza. Muitas vendas aí. Vi muitas, se Deus quiser, né? Deus quiser. Que assim seja, né? Pessoal, a gente tem que agradecer novamente aos patrocinadores, né? Vamos lá, fazer o nosso merchan, né? O senhor Suco. Agradecer o João, o Nivaldo. Oi, vamos falar aqui, Suquinho nós de tomamos muito laranja suco natural. hoje, hein? Tomamos muito suco Rapaz, hoje. Eita, vamos lá, Amaral. O pessoal vamos tá de com suco. sede. O suco tá cada vez melhor, hein, João? Agradecer também a Priscila aí, pessoal da Quitandinha, muito obrigado. Delicioso, mais uma vez, é um lanche assim que não pode passar sem. Obrigado vocês. O Amaral também, né? Da Torneira e Cia. Patrocinador nosso também, além do nosso convidado aqui do Homecast. E foi fenomenal. Tem que te agradecer, né? Esclarecimento que você deu para todo mundo estar assistindo. E a Luke Veículos, o Júnior, grande amigo nosso, né, Júnior? Patrocinando a gente também nesse programa. Das maiores concessionárias de carros usados aí de Araxá, né? E de veículos usados, seminovos. E novos também. Se quiser comprar um carro zero, ele tem. Tira na hora. Só você Na pedir hora. o modelo, escolhe, né? A Paga cor. super bem no seu seminovo. Super bem. É a garagem que você vai para procurar um carro, você sai lá vendendo o seu ou comprando um novo. A gente não gosta nem de muito lá, não, porque cara, você vai lá, Toda vez que você você vai dá lá, vontade você de trocar de carro de novo, pô. Dá uma coceira, né? Chega lá pra conversar um negócio com o Júnior, tomar um café, e você vai, e esse carro aqui? Pá, começa a olhar, dá uma voltinha aí, tal. Ó, que você vê, você tá comprando o carro. Fica com ele uma semana pra você ver se é bom mesmo. Se for bom, você já fica. E o Amaral aqui, da nossa Torneira e Companhia, ele tem um serviço aí muito bacana. Além de você pode procurar a loja, fica na João Paulo II, número 1895. 1895, ou ligar no telefone que nós vamos deixar aqui. O Amaral faz um serviço delivery aí na sua obra, né? Dá um pulinho lá, vê o que você tá precisando. E, gente, recordando aqui, nesse mês, até dia 31 de maio, olha a promoção que ele fez aqui. É um piso de qual metragem? 80, hein? Super promoção, na verdade, né? É. Um porcelanato da Portinari, o nome dele é York, o tamanho dele é 87 por 87, é um porcelanato acetinado de alto padrão, de alta resistência,
nessa promoção, a gente vende ele a R$ 85,90. O preço normal de mercado é R$ 139. Nossa, que desconto. É isso Aproveitar aí. aí, pessoal. Você quer construtor, né? Compra grandes quantidades. Isso. E quer aproveitar uma carreta vinda de lá de É Patos. só mandar. Fecha a carreta aí. Fecha o negócio aí e já já. deixa para 2, 3 casas para frente O aí. produto é no pátio. É isso Pessoal, aí. eu queria agradecer também o Alan Tanus, né? Nosso Por mais esse grande podcast com a amigo gente aí, que formata esse podcast pra gente e viabiliza tudo isso aí, né? Pessoal, agradecer a todo mundo aí por ter participado com a gente mais uma vez. Muito obrigado. Com Deus, todo mundo. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.